Oi meninas! Bem, hoje o vídeo é para bater um papo com vocês sobre um assunto específico, tá? Porque a gente tá agora em outubro e, gente, sempre que se aproxima do mês de aniversário do meu casamento, eu fico mais emotiva, eu realmente quero falar sobre esse assunto. E eu tenho recebido, assim, sempre que eu posto fotos que o meu amor aparece, né? Lá no Instagram e no Facebook, algumas meninas pedem pra me contar um pouco mais sobre a nossa história, como foi que a gente se conheceu e assim, eu nunca realmente parei pra contar em detalhes como foi tudo, como foi desde o começo e tal. E aí eu vou aproveitar, né, que tá próximo a gente completar aí 11 anos de casamento. Gente, é muita coisa, pra falar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Na verdade, eu ia falar um pouco sobre isso em um vídeo de maquiagem, onde ia ser Maquia e Fala. E eu até tentei, mas assim, gente, eu já não sou muito boa em maquiagem, sabe? Eu não sou muito profissional. E conversando ao mesmo tempo que eu maquiava, a coisa saiu totalmente improvisada, assim, saiu uma coisa horrível, vocês iam odiar a maquiagem. Então eu nem coloquei esse vídeo no ar e resolvi gravar outro sem maquiar mesmo, pra poder só bater o papo com vocês. Então prepara, senta aí, se estiver em pé, pega uma cadeira, senta no sofá, na cama, pega pipoca, leite condensado, porque o papo vai ser um pouco longo. Bem, começar falando o seguinte, as meninas perguntam, como foi que vocês se conheceram e tal. A gente se conheceu, gente, numa cidadezinha do interior aqui da Bahia, chamada Jacobina, que é onde eu morava, né, quando eu conheci o meu amor, onde meu pai mora até hoje e tal. A gente se conheceu lá, numa praça chamada Missão. Essa praça é a praça principal. Eu não sei como funciona aí nas outras cidades de outros estados, mas pelo menos aqui na Bahia eu percebo que todos os interiores tem uma praça principal, né? Que é aquela praça onde as meninas vão pra tomar um sorvete, pra comer uma pizza, pra ficar com as amigas, pra paquerar e tal. Então sempre tem. E lá tinha essa que era a Missão. E eu tava lá porque meu pai tinha ido comer uma pizza e eu tava rodando na praça enquanto meu pai tava lá no restaurante comendo a pizza. Tava rodando com uma amiga. E aí o Davi me viu, né? Foi ele que me notou. Na verdade, e ele me viu, ele tava com um amigo dele, que também era gaúcho. Na verdade, ele tava lá porque existia uma fábrica de calçados chamada Parabela. Essa fábrica depois fechou e tal, mas ele tava trabalhando nessa fábrica e por isso que a gente se conheceu. Eu morava lá por causa do meu pai, ele tava morando lá a trabalho, a gente se conheceu e nosso encontro foi assim, naquele primeiro momento, falar a verdade, não bateu nada assim, sabe? Não deu aquele pá. Ele encostou e tal, a gente se conheceu, só que eu tava num momento da minha vida que muitas coisas estavam acontecendo, assim, tava tudo meio que mudando. A gente se conheceu no mês de novembro. Novembro não, dezembro. Dezembro. A gente se conheceu no mês de dezembro, antes do Natal, e eu tava indo embora, eu tava indo pra Salvador, que é a capital aqui da Bahia. Eu ia morar com minha avó pra estudar e tal, porque meu pai sempre priorizou os estudos, sabe, gente? Meu pai é professor universitário e tal, coordenador do curso de Educação Física da UNEB, que é a universidade estadual aqui do meu estado. E eu sempre fui criada assim por ele, sabe? Priorizando o estudo. Ele sempre priorizava a questão de eu me formar, de fazer uma faculdade legal, de eu me encaixar bem no mercado de trabalho, essas coisas. Então ele tava querendo me mandar pra capital pra poder eu ter uma qualidade de ensino melhor. E esses eram os planos. Eu tava meio que de mudança quando eu conheci o Davi. Eu conversei com ele, eu tô indo embora, não sei o que. Já nesse primeiro encontro, a gente não ficou, não rolou nada. Eu só dei o meu telefone fixo da residência na época, porque eu não tinha celular. Gente, eu fui ter celular depois que eu me casei. Acho engraçado hoje que todo mundo tem celular, né? Tipo, qualquer menina de 11, 12 anos aí, minhas alunas mesmo da quinta série, quase todas têm celular. Só que naquela época celular era muito raro, assim. Minhas amigas, ninguém tinha celular. Eu não sou tão velha assim, tá, meninas? Eu tenho 27 anos. Então isso eu tenho o quê? Há uns 10 anos atrás, 10, 11 anos atrás. As meninas não tinham celular, minhas amigas não tinham celular. Tinha celular só quem precisava mesmo, assim, os adultos, quem trabalhava e tal. Então eu não tinha celular, eu dei o celular da residência, só que falei pra ele, né, eu tô indo embora, não sei o quê. Aí ele pegou na minha mão, sem a gente ter nada, gente. E foi muito forte aquilo, porque ele falou assim, ó, o que tiver de acontecer vai acontecer e eu tenho certeza que a gente vai se encontrar.
Eu fiquei assim, né, na hora, achando, meu Deus, esse menino é louco. Só que tá, passou, né? Nunca mais a gente se viu, né? Não passou daquele encontro. Eu fui pra Salvador logo antes do Natal, no dezembro mesmo. Passei Natal lá com a minha família, né? Os irmãos do meu pai, os meus tios, minha avó, né? Porque era viva. Minha avó agora é falecida, tem 2 anos mais ou menos. Aí fui pra lá com a intenção de já ficar pra estudar. Só que aconteceu assim, que o quarto que eu ia ficar lá no apartamento da minha avó, ele não tinha acabado ainda, sabe? Tava fazendo a reforma, então ele tava uma bagunça. E aí eu concordei com meu pai de que eu não ia ficar lá aquele ano, que eu ia deixar pra ir no outro ano seguinte. Isso era o ano de 2003, tá? Aí a gente combinou de que eu só ia em 2004, que daí eu já ia estar no terceiro ano, e eu deixava pra me formar lá em Salvador, né, numa escola melhor. Aí tá, voltei pra Jacobina, né, os planos meio que deram errados. Voltei, e quando eu voltei, mais ou menos em fevereiro, né, que foi quando eu voltei pra realmente começar as aulas, o período letivo, eis que eu atendo o telefone fixo lá de casa, e era o Davi. Ele não esqueceu de mim, mesmo depois de alguns meses. Então se passaram ali dezembro, janeiro, fevereiro, e ele me ligou pra aquele telefone fixo que eu tinha dado lá de casa. E, gente, aí a gente começou, assim, se encontrar ocasionalmente durante o dia, porque meu pai não deixava sair à noite. A gente marcava de se encontrar de tarde, numa praça, no centro da cidade. E a gente conversava, assim, só que nada muito certo também, sabe? Até que eu vi que ele tinha algum interesse por mim, e aí eu fui bem discreta. E eu falei assim, ó, comigo é assim, ou a gente namora, certo? Ou então também não dá. Porque eu nunca gostei desse negócio de ficar, sabe? Naquela época já existia esse negócio de ficar. Só que nunca foi a minha, porque como eu morava na cidade pequena, né, que eu acabei de falar pra vocês, qualquer coisinha a gente ficava mal falada, sabe? Então, se você fica hoje com menina, mas fica com outro, nesse ano você não presta mais pra nada. Então eu já coloquei as cartas na mesa pra ele, falei, comigo é assim, não sei o que, se quiser a gente vai namorar. Aí ele, tá, quero. Só que eu não falei isso porque eu tava super apaixonada. Na verdade, gente, eu juro pra vocês, eu até falei com ele assim, no começo não bateu aquela coisa assim, sabe? Não bateu aquela paixão assim de imediato, sabe? As coisas foram acontecendo aos poucos, só que com ele parece que ele já sentiu, meio que ele sentiu antes de mim que era pra ser, sabe? Ele teve uma percepção maior do que viria a acontecer. Então a gente começou dali, né, em fevereiro, uma relaçãozinha, daí ele começou a frequentar a minha porta, a gente começou a namorar na porta, sem o consentimento do meu pai, porque meu pai nunca aceitou o nosso namoro. Durante o período de namoro, meu pai sempre foi contra. Meu pai dizia, Thaís, esses gaúchos, eles vêm de fora, eles só querem usar as meninas aqui da Bahia, ele não vai querer nada sério com você. Então, meu pai sempre olhou com maus olhos aquele relacionamento. Além de que, gente, meu pai é muito ciumento. Ele era muito ciumento. Pensa assim numa pessoa ciumenta. Pensou? Multiplica por 10. Era o meu pai. Meu pai, ele não deixava eu sair sozinha pra nada, nada. Negócio de estar na casa de amiga, dormir na casa de amiga, sair de noite. Não, de jeito nenhum. E nessa época eu já tinha o quê, gente? 16 anos, né? 16 anos, eu vejo que algumas meninas hoje em dia já vão na praça sozinha, ficam até certa hora da noite, e eu não podia, meu namoro sempre era na porta. Eu e Davi não podia sair nem pra comer uma pizza, assim, rapidinho, sabe? Tudo era lá em casa, na porta. Davi não podia nem subir, que minha casa, lá em casa assim, embaixo a garagem e em cima é a casa. Davi não podia nem subir lá na minha casa, sabe? Era tudo ali na calçada, meu pai não aceitava ele lá em cima. E nisso ficou, meu pai sempre torcendo contra pro relacionamento não dar certo, porque ele nunca foi com a cara do Davi do início, assim. E aí é isso que aconteceu, que a fábrica que o Davi tava trabalhando, que era a Parabela, fechou. Acho que faliu na época. E aí a gente ficou naquela situação, e agora, né? E agora, eu não sabia pra onde ele ia. No final das contas, ele acabou se empregando em Jequié, que era uma cidade da Bahia, só que muito distante de Jacobina, gente. Era 5 horas de viagem de carro. E ele se empregou pra lá, e aí a gente teve uma conversa séria. Eu falei pra ele que eu não acreditava em relacionamento à distância. Isso a gente tinha 4 meses de namoro. Eu não acreditava em relacionamento à distância, então era melhor a gente terminar, porque como é que a gente ia viver isso, né? Esse relacionamento e tal. Aí ele disse, não termina, que eu me comprometo a vir todos os finais de semana. Então ele disse que vinha todos os finais de semana me ver.
Aí eu fiquei toda boa, falei, então aí dá, então aí sim, só que foi muito difícil, porque, como eu falei pra vocês, era 5 horas de viagem e ele trabalhava de segunda a sexta. Então ele saía de lá sábado de manhã, de Jequié, de manhã cedinho, pra chegar com sorte em Jacobina, mais ou menos meio-dia. Aí a gente ficava durante o sábado à tarde junto, sábado à noite, e domingo, no outro dia ele almoçava e já ia embora. Então esse era o nosso relacionamento depois desses 4 meses. Aí nisso a gente noivou, ele me pediu em noivado e meu pai foi com a gente no restaurante. E aí a gente pediu, né, o meu pai junto lá. E meu pai falou bem assim, bem, eu vou deixar, tá, Thaís, você noivar. Contanto que não seja pra casar logo, porque você tá muito nova, tá muito cedo. Aí a gente, não, imagina, a gente não vai casar tão cedo. A gente enganou meu pai, gente. Porque assim, a gente noivou com 4 meses de namoro e com 5 meses depois a gente casou. Só que a gente não contou pro meu pai que a gente pretendia casar, sabe? Na conversa da gente, assim, eu e o Davi convenceu ele de que não, só é pra assumir um compromisso sério, para as pessoas perceberem que a gente realmente tá sério e tal. Então foi isso. E aí ele continuou vindo, a gente já noivo. Só que nesse meio tempo aconteceu uma coisa horrível. Indo de lá de casa, né, nessas idas e vindas de final de semana, quando ele voltou no domingo para Jequié, né, para no outro dia trabalhar, ele sofreu um acidente. E ele sofreu um acidente que, assim, ele não morreu por sorte, porque não era pra ser, porque o carro ficou pra nada, deu perda total. Ele me ligou meia-noite, eu tava dormindo, lá em casa tava todo mundo dormindo. Ele me ligou meia-noite, meu pai que atendeu, inclusive. E ele tava desesperado, ele tava no meio da pista, acho que ele tinha acabado de ser resgatado pela polícia. E ele me disse, eu sofri um acidente e tal. Eu fiquei super desesperada, porque, meu Deus, eu tava tão longe, não podia fazer nada, sabe? Eu tava a quilômetros de distância, eu não sabia como é que ele tava direito, então foi muito difícil. Aí tá, ele foi, continuou lá, trabalhou mesmo depois do acidente, ficou tudo bem com ele ficou sem carro. No outro final de semana ele veio de ônibus, e aí ele já veio assim, meio que com um ar diferente. Eu senti que já não era mais a mesma coisa, ele tava diferente. Aí a gente saiu, a gente sentou lá em um lugar, acho que era até uma sorveteria, e aí ele disse assim pra mim, bem, eu tenho uma coisa pra te falar, porque eu venho pensando muito na situação que a gente tá, de eu estar vindo todo final de semana, tá puxado pra mim, eu já não consigo mais, assim, trabalhar direito, eu não tô bem psicologicamente, tal, tá difícil. E eu pensei que a gente devia casar. Então ele me pediu de casamento, assim, acho que o quê? Com 5 meses de namoro, a gente tinha 1 mês de noivado. E eu fiquei assim, sabe, eu levei um choque de imediato, assim. Não que eu não pensava em casar, sabe? Eu já pensava em casar, a gente já falava em casar, só que eu não achava que seria logo, né? Até porque eu já tinha dito pro meu pai que não ia casar tão cedo. O meu pai e a família do meu pai, assim, os meus tios todos, sempre preservaram muito essa questão do estudo. Eu ainda não era formada, eu tava cursando o 2º ano do ensino médio. Então eu pensei, meu Deus do céu, como é que vai ser isso, né? Só que, gente, eu sempre fui daquelas, assim, que prefiro me arrepender pelo que não fiz do que me arrepender de algo que... Ai, me atrapalhei aqui. Eu sou daquelas que prefiro me arrepender de algo que eu fiz do que de algo que eu deixei de fazer. Então, de imediato, eu disse, não, tudo bem, vamos casar. Vamos casar. E enfrentei aquilo, sabe? Assumi aquilo pra mim e enfrentei tudo e todos. Primeiro, meu pai, que era o maior inimigo, assim, da nossa relação. Pai, eu não tô falando mal de você, eu entendo o seu lado, tá? Hoje em dia a gente percebe que tudo que você fez foi necessário, a gente pensa que vai fazer igual com a aluna, sabe? A mesma criação que você me deu, eu quero dar pra aluna. Mas assim, naquele momento foi muito difícil, porque meu pai não apoiou a gente. Meu pai foi muito contra o casamento e ele fez de tudo pra não dar certo. De tudo que eu falo, assim, ele não me ajudou em nada. Ele simplesmente chegou pra mim e falou, quer casar? Ok, mas filha minha só sai de casa, casada na igreja de véu e grinaldo. Eu era filha única, né, como eu tava falando, e minha irmã nasceu depois, né, depois que eu saí de casa, que eu me casei e tal. Então meu pai era muito grudado a mim, sabe, a gente tinha uma relação muito boa. E tem um outro fator também, assim, meus pais se separaram, eu tinha 8 anos de idade, e por motivos, assim, que eu não vou detalhar muito pra vocês, eu e minha mãe, a gente não foi criado junta depois disso. Depois que eles se separaram, eu continuei com meu pai, e dos 8 anos de idade até eu me casar e sair de casa, quem me criou foi o meu pai. Então, a gente era muito grudado. Meu pai foi pai e mãe pra mim, sabe? Durante muito tempo, assim, da minha vida.
E assim, eu só quero deixar claro que eu não fiquei com a minha mãe, não foi nem porque eu não quis e nem porque ela não me quis. Na verdade foi por problemas mesmo assim, minha mãe passou por alguns problemas psicológicos, ela precisou de um tempo depois da separação pra ela mesma. Então ela não tinha condições nenhuma de ficar comigo e nem eu de ficar com ela, entendeu? Então não foi por escolha nem opção minha nem dela. Então eu fiquei com meu pai e meu pai me criou muito bem, sabe? Ele foi tudo pra mim, ele representou muito bem a figura paterna e também um pouco de figura materna. E ele teve esse compromisso, né, e essa barra aí pra segurar. E acho que ele encarou isso assim de uma forma muito de responsabilidade. Então ele queria fazer com que eu fosse criada da melhor forma possível, sabe? Então a minha criação foi bem severa. Eu acho que ele tinha medo de eu engravidar, sei lá. E todo mundo meio que cobrava. Ai, filha, mulher criada por pai, sem mãe. Que vai dar essa menina? Que tipo de menina vai ser isso, sabe? Todo mundo meio que só pensava o pior daquilo, daquela situação. Então meu pai tentou sempre provar que não, sabe? Que não, que ele ia dar conta do recado e que ele tava me criando muito bem. Então por isso que acho que ele pegava muito no meu pé pra poder tampar a boca de todo mundo, sabe? Inclusive da nossa família, assim, porque teve muita gente que achou que ele não daria conta de me criar sozinho, assim, né? E foi sozinho mesmo, porque ele só foi ter uma companheira, que foi a minha madrasta, quando eu já tava com 12 anos de idade. Então eu fiquei dos 8, 9, 10, 11, 12, 4 a 5 anos sozinha com ele, assim, sabe? Eu e ele sozinho. Então, por isso que a gente tinha uma relação tão, assim, grudados, colados. E aí quando o Davi entrou, que foi o meu primeiro namorado sério mesmo, assim, que ele viu que a coisa era séria, ele reagiu dessa forma. Foi na verdade um ciúme e uma tentativa de me proteger. Então ele não queria de jeito nenhum que eu me casasse. E é compreensível, né, gente? Eu tinha 16 anos. Qual pai quer que uma filha de 16 anos saia de casa? Tão complicado. E logo ele, que sempre tinha os melhores planos pra mim, as melhores perspectivas de faculdade e tal. Então, quando eu resolvi me casar, ele foi contra, não me ajudou em nada, só exigiu que eu casasse na igreja. E aí, eu e o Davi teve que se virar sozinhos, com tudo, tudo. Aí vocês imaginam a minha situação, gente. Eu não tinha minha mãe pra me ajudar, porque minha mãe morava em Salvador na época, e eu morava em Jacobina, então minha mãe não tava ali. Meu pai tava ali, mas ele era contra o casamento, então ele se negou a me ajudar. Minha madrasta, assim, a gente se aturava, eu nunca tive uma relação muito amigável com ela. Não é que a gente brigava, nem se dava mal, mas assim, a gente também não era amigas. Então, assim, eu não tinha a quem recorrer, eu não tive a quem pedir socorro. Eu tive que organizar todo o casamento sozinha. Aí vocês imaginam uma pessoa de 16 anos que deveria estar nas festas, nas baladas, pensando só em curtir a vida, de repente tem toda uma barra dessa pra segurar, pra organizar uma festa de casamento. Fora o outro lado de que, assim, quando eu decidi me casar, que eu comecei a contar pra todo mundo e comecei a ver a questão dos convites e tal, pra todo mundo, assim, da cidade, inclusive as minhas amigas, assim, íntimas, melhores amigas da época, eu estava grávida, sabe? Todo mundo achava que eu estava me casando porque eu estava grávida. E isso foi muito chato, porque eu fiquei tão triste na época, eu me lembro que eu chorava muito, porque eu pensava, gente, como é que pode? Até pessoas que me conhecem, meu pai chegou a sugerir isso, sabe? Que se eu estivesse casando porque eu estava grávida, eu não precisava casar, que não sei o quê. Então ninguém queria acreditar no fato de que eu tava me casando por amor, sabe? E aquilo ali me deixou tão triste e foi mais um motivo pra mim continuar e tal. E o Davi vinha me ver só final de semana e ele não podia resolver muita coisa porque ele também não tinha tempo, ele trabalhava durante a semana em outra cidade. Foi uma barra, sabe? Mas contudo, a gente casou, como manda o figurino, a gente casou na igreja católica, casei de branco, de véu e grinaldo na igreja, como meu pai queria, né? Não foi um desejo meu, não tinha esse sonho, mas eu tentei satisfazer a vontade do meu pai. E, gente, foi muito complicado porque, assim, no dia mesmo do meu casamento, que eu pensei que, pelo menos no dia, né, meu pai ia meio que aceitar, que ele ia me ver ali. Mesmo assim, no dia do meu casamento, ele ainda não aceitou. E foi muito triste quando eu tive que me despedir dele, porque eu me casei no sábado e no domingo eu já fui embora. No domingo eu já fui pra outra cidade, né? Porque meu amor já não tava mais morando ali em Jacobina. Então, no outro dia, no domingo, quando eu fui embora, foi
tão triste, vocês não têm noção como foi triste, porque eu abandonei meu pai, sabe? Eu senti assim que eu tava dizendo adeus, que eu tava deixando ele sozinho e eu tava deixando uma pessoa que sempre foi tudo pra mim na minha vida, sabe? Foi muito difícil nossa despedida. Ele me chamou em um cantinho assim que não tinha ninguém e me falou no outro dia, né, quando eu já tava indo embora: Thaís, a hora que você quiser voltar, eu vou estar aqui de braços abertos pra te esperar. Conta comigo. E aí a gente se abraçou, mas foi muito triste, muito triste mesmo, sabe? E até hoje eu me emociono, assim, quando eu lembro disso, porque nos primeiros 6 meses de casamento, a gente não se viu, porque ele não tinha como ir lá, era longe demais. E no início também do nosso casamento a gente não veio ver ele, porque a gente passou uma barra financeira, que depois eu até vou contar pra vocês, assim. No final das contas o Davi ficou sem carro, então ficou difícil pra nós no começo, assim, do casamento. Eu passei esse período sem vê-lo, sabe? Aí depois ele foi me ver lá e foi tudo muito emocionante. Mas enfim, então foi assim a nossa história, foi tudo meio turbulento, foi tudo meio rápido. Somando tudo, né, entre namoro, noivado e casamento, deu apenas 9 meses, tá? A gente começou a namorar no início do ano de 2003 e no mês de novembro a gente já tava casado, sabe? A gente tava casando, dia 29 de novembro. Então foi algo assim meio que meteórico, só que deu super certo. Ninguém imaginava de dar certo. Todo mundo achou que eu tava me casando porque eu tava grávida. Outros achavam que eu tava me casando porque eu queria fugir da minha situação ali com a minha madrasta. Mas não foi nada disso, sabe? Eu me casei realmente, pura e simplesmente por amor. E as pessoas parecem que de tanto duvidarem que o amor existe, não queriam acreditar nisso, sabe? E hoje eu tô aqui, tô com meu amor, a gente vai fazer 11 anos de casamento, agora em novembro, e a gente vive muito feliz. Eu vivi já momentos incríveis ao lado dele, sabe? Eu agradeço muito a Deus por esse relacionamento, agradeço muito de ter encontrado essa pessoa incrível que ele é, sabe? E a gente teve uma filha juntos, né, que ela tá aí com 3 aninhos. Depois de 7 anos de casamento eu fui ter uma filha, então eu demorei bastante. A gente curtiu, a gente viajou, a gente frequentou boates, festas, a gente fez tudo que um casal normal faria. E depois que eu tive filho, não foi como todo mundo pensou, tá? Que eu já casei grávida, senão eu já teria aí uma filha de 10 anos de idade, né, sei lá. Então é isso, gente, eu contei um pouquinho da minha história pra vocês, assim, de como tudo aconteceu, que foi um amor mesmo, assim, como eu tava falando, meteórico. A gente lutou contra tudo e todos. E antes que o vídeo termine, deixa eu contar um fato interessante pra vocês. Foram 9 meses, né, como eu falei pra vocês, e nesses 9 meses eu não conheci ninguém da família do Davi. Não conheci irmão, não conheci pai, mãe, tio, parente, nem derente. Ele tava morando sozinho lá em Jacobina. E ninguém veio pro nosso casamento, ninguém. Então foi um tiro no escuro, sabe? Eu me casei com ele sem conhecer a história dele, sem conhecer o passado dele. Eu me casei com ele apenas sabendo daquilo ali que eu vivi, sabe? Então foi tanto amor, pra vocês terem noção, que eu atirei no escuro mesmo, assim. Eu confiei pura e simplesmente naquele sentimento. Então não veio ninguém no dia do casamento. Vieram sim muitos amigos dele, né, dali da cidade mesmo, da outra cidade que ele já estava trabalhando. Mas de familiar, nada. Ele podia ser até um foragido da justiça, um ex-presidiário, sei lá, que eu não tava nem sabendo, não tinha nem como saber, porque eu não conhecia a história dele, sabe? Depois sim, depois que a gente tava 2 anos casado, quase 3, ele me levou no sul, aí eu conheci todo mundo e graças a Deus eu não entrei numa fria. Ele era realmente um cara de família e tal. Mas é isso, a nossa história, tamo aí até hoje, um relacionamento que parece que não tinha nada pra dar certo, que foi tudo muito louco, foi tudo muito de repente, mas deu certo e tamo aí, firmes e fortes até hoje. E é isso, eu espero que essa minha história sirva de lição pra que vocês pensem assim, não dá desculpa pra ser feliz, sabe? Não fica criando situações, primeiro eu tenho que fazer isso, primeiro eu tenho que conquistar aquilo, primeiro eu tenho que comprar minha casa. Não, sabe? Se você vê que é hora de ser feliz, que é tempo de ser feliz, não pense mais nada. Se atira, vai de cabeça. Foi o que eu fiz, sabe? Foi o que eu fiz. A gente não tinha nada. A gente tinha casa, a gente morava de aluguel,
O trabalho dele era super instável, era na área de sapato, né? Ele podia ser demitido a qualquer momento. Eu ainda estava concluindo o ensino médio, sabe? Quando eu me casei, eu tinha acabado de concluir o segundo ano, eu ia passar pro terceiro ano. Então, quando eu me casei, eu ainda ia fazer o terceiro ano do ensino médio. Me formei direitinho, passei na faculdade pública. Hoje eu sou graduada, pós-graduada, tenho minha profissão. Então, assim, apesar de ter ser tudo assim na loucura, deu tudo certo, sabe? No final deu tudo certo, né? Então é isso, eu quero que vocês entendam que o importante é pensar em ser feliz, sabe? Não deixa de fazer aquilo que você desconfia que vai dar certo por um medo, por um receio. Não, não faz isso. Que a gente deve viver as coisas intensamente, sabe? A gente tá aqui hoje, amanhã a gente pode não estar mais, gente. É tanta coisa que pode acontecer, sabe? A gente é tão vulnerável a tantas coisas, a doença, a acidentes. Então não dá pra deixar a felicidade pra amanhã. Então é isso. Me desculpe pelo vídeo longo, mas eu avisei que ia ser um bate-papo. E se vocês gostarem muito do vídeo e o vídeo tiver muitos likes aí, se vocês realmente tiverem me aturado, eu vou entrar... Milce tá arranhando a porta. Eu vou fazer um outro vídeo entrando no assunto de primeiros meses de casamento, tá? Que aí eu vou contar pra vocês como é que foi. Afinal de contas, depois desse meteoro e desse casamento de apenas 9 meses de relacionamento, como foi no começo? Será que deu certo? Será que não? Será que foi difícil? Né? O que aconteceu? Então é isso. Deem muitos likes aí que a gente continua o bate-papo outro dia. Beijos e até o próximo vídeo.